A casa estava tranquila quando cheguei em casa. Diane já tinha ido para a cama, ou pelo menos era o que eu pensava, mas não me importei com a solidão. Aquilo me dava tempo para pensar, para juntar as peças do comportamento estranho que vinha me incomodando nos últimos meses. Eu não era sempre tão desconfiado. Diane e eu estávamos juntos há 10 anos, e a confiança era uma base que nunca precisávamos questionar. Mas a confiança é uma coisa engraçada, uma vez rachada, não demora muito para ela desmoronar. Naquela noite, enquanto eu estava na garagem, mexendo em caixas antigas, encontrei algo que mudaria tudo. A caixa estava escondida em uma prateleira alta, coberta de poeira, e entalada atrás de alguns equipamentos de acampamento que não tocávamos há anos. Era a mala de Diane. A princípio, pensei que fosse apenas uma bagagem antiga que ela havia deixado ali depois de uma das viagens de trabalho, então a abri, esperando encontrar talvez um casaco extra ou algumas revistas. Em vez disso, encontrei uma coleção de souvenirs e chaveiros, cartões postais, pequenos objetos de lugares que ela nunca mencionou ter visitado. Congelação tomou conta de mim enquanto eu encarava um chaveiro que dizia Orlando, Flórida, um lugar que ela supostamente não visitava há anos. Meu coração acelerou, cada souvenir parecia zombar da vida que eu achava que compartilhávamos. Eu não a confrontei imediatamente. Em vez disso, deixei a descoberta ferver na parte de trás da minha mente, tentando me convencer de que não era o que parecia. Talvez ela apenas tivesse se esquecido de me contar sobre essas viagens. Talvez houvesse uma explicação perfeitamente lógica. Mas algo dentro de mim sussurrava o contrário. Nos dias seguintes, eu não conseguia afastar a sensação de que havia mais nas recentes viagens de negócios ou de Diane do que ela me contará. Seu comportamento havia mudado sutilmente, como uma nota fora de tom em uma melodia de outra forma harmoniosa. Ela estava mais quieta, mais reservada, e muitas vezes distraída, olhando para o celular com mais frequência do que o normal. Ela ria de mensagens que nunca se deu ao trabalho de explicar, e então guardava o celular, como se estivesse escondendo algo. Uma noite, enquanto ela estava no sofá rolando pelo celular, percebi que ela o deixou de lado com a tela virada para baixo, um novo hábito dela. Parecia inocente, mas para mim, parecia uma parede deliberada. Eu queria atravessar a lacuna entre nós e perguntar diretamente o que estava acontecendo. Mas toda vez que tentava, me impedia, incapaz de acreditar que minhas suspeitas poderiam ser verdade. Eventualmente, a curiosidade falou mais alto. Tarde da noite, quando Diane estava no banho, ela deixou o celular na pia do banheiro. Eu sabia a senha delas depois de 10 anos, era uma daquelas coisas que ambos tínhamos acesso. Hesitei, meu coração batendo forte, mas então alcancei o celular. Disse a mim mesmo que seria só uma olhadinha rápida, algo para acalmar minha mente, para provar que tudo aquilo era apenas paranoia. Mas assim que desbloqueei o celular dela, apareceu um nome, Jeremy. Meu estômago caiu. Eu nunca tinha ouvido falar de Jeremy antes, e certamente não em nenhuma das histórias de trabalho dela. As mensagens não eram nada comprometedoras a princípios, conversas superficiais, piadas sobre o trabalho. Mas conforme fui rolando para trás, o tom mudou. As palavras deles ficaram mais pessoais, mais íntimas, recheadas de piadas internas e referências a momentos compartilhados nos quais eu não fazia parte. Eles falavam sobre jantares, noites tarde da noite, momentos que passaram despercebidos por mim. Fechei o celular, sentindo uma mistura nauseante de raiva e traição. Cada instinto gritava para eu confrontá-la ali mesmo. Mas enquanto olhava para o celular dela, a raiva foi desaparecendo, substituída por uma clareza fria. Se eu a confrontasse agora, ela mentiria, distorceria a verdade e culparia a minha paranoia. Não. Se eu quisesse entender a extensão completa do que estava acontecendo, precisava de paciência. Na manhã seguinte, a cumprimentei com um beijo na bochecha, como se tudo estivesse normal. Enquanto tomávamos o café da manhã, ela me contou que iria viajar naquele fim de semana para mais uma conferência. Mantive meu rosto neutro, acenando com a cabeça enquanto ela explicava que ficaria em Orlando por algumas noites. Perguntei quem mais iria, mantendo o tom leve, casual. Ela hesitou por um segundo antes de responder, só alguns colegas. Nada de especial.
Eu acenei, fingindo acreditar nela. Naquela tarde, pedi um favor a um amigo que trabalhava em Ti. Ele era um velho colega de faculdade que me devia alguns favores, e eu não precisei entrar em muitos detalhes para conseguir o que precisava. Com a ajuda dele, configurei um sistema simples de rastreamento no celular dela. Não era nada invasivo, apenas um histórico de localização que eu poderia verificar se precisasse. Eu me disse que não usaria a ferramenta a menos que fosse absolutamente necessário. Mas algo dentro de mim me dizia que logo eu a usaria. À medida que os dias se aproximavam da viagem dela, Diane estava quase radiante, com um brilho estranho nos olhos. Ela fez a mala com cuidado, escolhendo roupas que pareciam mais apropriadas para uma escapadela de fim de semana do que para uma conferência de trabalho. Vi ela colocando uma garrafa de perfume na mala, um perfume caro que eu havia comprado para o nosso último aniversário. Aquilo parecia um insulto final, vê-la colocar o perfume na mala para um fim de semana que não me incluía. Na manhã de sua viagem, ela me deu um beijo de despedida com um sorriso que não chegava aos olhos. A abracei, segurando-a um segundo a mais do que o usual, como se tentasse memorizar a versão dela que eu achava que conhecia. Quando ela se foi, esperei até que seu carro saísse de vista, então peguei meu celular para verificar o rastreador. E, de fato, ela estava indo para o sul, como havia dito. Mas isso não aliviou o nó no meu estômago. Durante o fim de semana, monitorei seus movimentos, observando enquanto ela se registrava em um hotel em Orlando, como planejado. Eu me dizia que talvez, apenas talvez, isso realmente fosse uma viagem de trabalho. Talvez eu estivesse sendo paranoico, deixando minha imaginação correr solta. Mas na segunda noite, tudo mudou. Vi sua localização enquanto ela saía do hotel, indo em direção a um restaurante do outro lado da cidade. O celular dela ficou nesse local por horas. Naquela noite, ela se moveu novamente, de volta ao hotel, mas eu sabia que ela não estava sozinha. Foi naquela noite que percebi que não havia como salvar isso, que não havia como consertar as rachaduras que haviam partido nosso casamento. Quando ela voltou, já havia tomado minha decisão. Ela entrou pela porta com um sorriso, jogou a mala no corredor e se inclinou para um beijo. Eu me afastei, incapaz de manter a fachada por mais tempo. Ela me olhou, assustada, sentindo a mudança no meu comportamento. O que há de errado? Ela perguntou, com um tom cheio de falsa inocência. Eu a encarei, as palavras se formando na minha mente, mas as segurei. Eu não estava pronto para confrontá-la, não ainda. Havia coisas que eu precisava colocar em movimento primeiro, passos a serem dados antes que eu pudesse fechar este capítulo da minha vida. Forcei um sorriso e dei de ombros. Nada, respondi, observando enquanto o alívio surgia no rosto dela. Eu soubera então que ela pensava que havia se saído bem, que seu segredo estava seguro. Mas eu tinha outros planos. Passei os dias seguintes me preparando. Em todos os anos que passamos juntos, nunca imaginei que estaria em uma situação onde precisaria reunir provas contra minha própria esposa. Mas conforme cada dia passava, o peso da traição dela ficava mais pesado, e percebi que precisava de uma prova concreta se quisesse terminar este capítulo da minha vida com algum tipo de fechamento. Naquela semana, Diane parecia alheia às minhas suspeitas. Ela voltou à sua rotina habitual, passando pela casa com uma leveza que parecia um tapa na cara. Quando eu olhava para ela agora, só conseguia ver as mentiras. Seu riso parecia oco, seus gestos ensaiados, como se ela estivesse desempenhando um papel em um show no qual eu não havia concordado em participar. A parte mais difícil era manter o ato eu mesmo. À noite, enquanto ela deitava ao meu lado, sentia 1000 palavras fervendo dentro de mim, palavras que eu queria liberar em uma torrente imbatível. Mas eu as mantinha trancadas, me lembrando que o timing era tudo. Eu teria meu momento, mas ele tinha que ser nos meus termos. 2 dias depois, decidi procurar um advogado. Era uma manhã de quarta-feira quando me vi sentado em um escritório moderno, de frente para um homem com um sorriso ensaiado e olhos afiados. Seu nome era Sr. Fields, um advogado de divórcios experiente recomendado pelo meu amigo Diti. O Sr. Fields ouviu atentamente enquanto eu explicava a minha situação.
Mantive minha voz firme, contando os detalhes sem deixar que a raiva transparecesse. Ele acenou com a cabeça, anotando algumas coisas de vez em quando, seu rosto calmo e distante. Casos de infidelidade são complicados, disse ele finalmente, fechando o caderno. Se estamos falando de um divórcio sem culpa, você não necessariamente precisaria de provas do caso dela. Mas, se ela foi enganosa em questões financeiras ou usou bens compartilhados para financiar essas e excursões, aí é outra história. Recolher provas poderia fortalecer sua posição em relação à divisão de bens. Eu acenei, sentindo uma estranha sensação de satisfação ao ouvir ele confirmar o que eu estava pensando. Isso não se tratava apenas da traição de Diane, era sobre garantir que eu saísse com o que era meu por direito. Naquela noite, voltei para casa, determinado a seguir com o meu plano. Eu não sabia por quanto tempo mais conseguiria conter meus sentimentos, então me forcei a focar na logística. Passei horas revisando nossas finanças, anotando meticulosamente cada bem compartilhado, cada dólar que investimos juntos. Fui cuidadoso, metódico, me entregando ao processo como uma forma de me distrair da raiva que fervia por baixo da superfície. 2 dias depois, Diane mencionou casualmente que sairia para um jantar de negócios. Seus olhos brilharam com o mesmo brilho de excitação, e ela mal olhou para mim enquanto pegava sua bolsa e casaco. Eu a observei sair, sentindo uma sensação fria de satisfação. Mal sabia ela que eu já havia feito arranjos para que um detetive particular a seguisse naquela noite. O detetive foi discreto, altamente recomendado por Mr. Fields. Quando Diane voltou naquela noite, eu já tinha um relatório detalhado esperando no meu e-mail, fotos dela com Jeremy, se aconchegando em um restaurante, seus rostos próximos enquanto compartilhavam uma risada sobre drinks. Eu passei pelas imagens, cada uma delas retorcendo a faca um pouco mais fundo. Era estranho olhar para ela assim, uma versão de Diane que eu nunca conheci. A mulher nas fotos parecia despreocupada, quase mais jovem, como se sua vida dupla lhe tivesse dado uma sensação de liberdade. Senti uma pontada de arrependimento, percebendo que a mulher que eu amava não passava de uma memória, um fantasma do passado. Na manhã seguinte, Diane parecia mais feliz do que o usual. Ela cantarolava enquanto preparava o café, seu sorriso brilhante enquanto perguntava se eu precisava de algo da loja. Eu mantive minha resposta breve, lutando para segurar o impulso de confrontá-la. Em vez disso, a observei com um olhar distante, estudando a estranha que tomara o lugar da minha esposa. Naquele dia, decidi dar um passo a mais. Fiz login nas nossas contas financeiras compartilhadas, verificando por qualquer discrepância. E, como esperado, lá estava uma série de cobranças do hotel onde ela se hospedara, múltiplos saques que pareciam bem altos para uma simples viagem de trabalho. Minha mente correu enquanto eu juntava as peças, percebendo que Diane havia usado nossos fundos compartilhados para financiar seu caso. Cada jantar, cada bebida, cada encontro tarde da noite tinha sido pago com o dinheiro que nós dois ganhamos juntos. Fiquei quieto, deixando a raiva crescer dentro de mim, alimentando minha determinação. Eu sabia agora que não havia volta. A mulher que eu achava que conhecia, o casamento que eu pensava ser inquebrável era tudo uma mentira, uma ilusão cuidadosamente construída que desmoronou sob o peso da traição dela. Na semana seguinte, me joguei de cabeça nos preparativos para o divórcio. Já tinha rascunhado os documentos, e Mr. Fields me garantiu que tínhamos provas suficientes para construir um bom caso. Configurei uma conta bancária separada, transferindo lentamente meus bens, garantindo que tudo estaria pronto quando chegasse o momento de cortar os laços de vez. Uma noite, enquanto Diane preparava o jantar, ela se virou para mim com um olhar curioso. "Você está quieto ultimamente", ela disse, com uma voz leve. "Está tudo bem." Olhei para ela, lutando para manter meu rosto neutro. "Só muito na cabeça", respondi, forçando um pequeno sorriso. "O trabalho está agitado." Ela acenou com a cabeça, aceitando minha resposta sem mais nem menos. Senti uma onda de amargor, sabendo que ela estava tão envolvida em seu próprio mundo que não percebia as rachaduras no meu. Naquele fim de semana, fiz minha última jogada. Diane mencionou outra viagem de trabalho, desta vez marcada para a sexta-feira seguinte.
Ela parecia quase radiante, fazendo a mala com um cuidado que beirava a excitação. Enquanto ela fechava a mala, eu a observei pela porta, sentindo uma estranha calma se instalar em mim. Esta seria a última vez que ela mentiria na minha cara. Quando a sexta-feira chegou, Diane me deu um beijo de despedida, seus olhos brilhando de antecipação. Tenha um bom fim de semana, ela disse, sua voz alegre. Eu ligo se tiver uma chance. Eu acenei, mantendo o tom casual. Você também. Aproveite a viagem. Enquanto ela saía pela porta, respirei fundo, me preparando para o confronto que estava por vir. Eu tinha tudo pronto, os documentos, as provas, até as mensagens de texto de Jeremy que eu havia retirado do celular dela. Este era o fim da linha, e eu pretendia sair com minha dignidade intacta. Quando ela voltasse de sua viagem, eu estaria esperando. O fim de semana passou em uma névoa de antecipação e raiva silenciosa. Eu me encontrei em uma calma estranha, cada hora afiando minha determinação. Diane estava lá fora, alheia ao que a aguardava quando voltasse. O vazio na casa, normalmente um conforto, parecia mais pronunciado desta vez, um lembrete silencioso da traição que lentamente destruiu nosso casamento. Na noite de sábado, enquanto eu estava sentado sozinho na sala de estar, revisitei os papéis finais mais uma vez. Era surreal ver nossa vida compartilhada condensada em jargões jurídicos, um resumo frio de bens, passivos e diferenças irreconciliáveis. Cada página parecia um peso, pressionando com a gravidade de um relacionamento de uma década chegando ao fim. Mas também era libertador, uma maneira de finalmente me livrar das ilusões e mentiras que eu havia agarrado por tanto tempo. Os documentos estavam espalhados pela mesa, rodeados por fotos e recibos que eu havia compilado nas últimas semanas. Não havia mais volta agora. Eu olhei para uma das fotos da última viagem dela, vendo-a e Jeremy rindo enquanto bebiam. O rosto dela estava iluminado por uma alegria que eu não via há anos, um lembrete doloroso de como ela havia encontrado felicidade em outro lugar, com outra pessoa. O domingo foi passando lentamente, cada hora parecendo uma eternidade. Eu esperei, inquieto, verificando meu celular de vez em quando, esperando alguma palavra dela, uma desculpa para o atraso na volta. Mas não havia nada. Era só eu, sozinho com a tensão silenciosa que preenchia a casa. Finalmente, na noite de domingo, o carro dela entrou na garagem. Eu estava sentado na sala de estar, a pasta com os documentos do divórcio sobre a mesa de centro à minha frente. A porta se abriu, e ela entrou, sorrindo, jogando sua mala casualmente perto da porta enquanto olhava ao redor. Oh, você ainda está acordado, ela disse, sua voz calorosa, mas distraída. Achei que já estivesse na cama. Eu não respondi de imediato, deixando o silêncio preencher o espaço entre nós. Ela franziu a testa, o sorriso desaparecendo um pouco enquanto sentia a mudança no meu comportamento. Eu a observei, sentindo uma estranha mistura de tristeza e satisfação, sabendo que aquela seria a última vez que ela voltaria para casa comigo com um sorriso que não era para mim. Diane, eu disse, minha voz firme, mais distante. Precisamos conversar. A expressão dela vacilou, e ela me olhou com confusão, os olhos desviando para a pasta na mesa. Ah, e algo de errado? Apontei para a cadeira à minha frente, e ela hesitou antes de finalmente se sentar, parecendo mais desconfortável a cada segundo. Ela olhou para a pasta, os dedos brincando com a alça da bolsa como se estivesse pronta para fugir ao menor sinal de provocação. Como foi a sua viagem? Perguntei, mantendo o tom tranquilo. Ela sorriu nervosamente. Foi boa. Só, sabe, muito trabalho. Acenei com a cabeça, observando-a atentamente. E você conseguiu fazer bastante coisa com o Jeremy? O rosto dela ficou pálido, a cor sumindo de suas bochechas enquanto seus lábios se abriam em choque. Por um momento, ela pareceu querer negar, mas o olhar nos meus olhos deve ter a silenciado. Mark, e ela começou, sua voz um sussurro. Eu não sei o que você quer dizer. Não, respondi cortante, minha voz atravessando o ar como uma faca. Peguei a pasta, abri-a e mostrei as fotos, os recibos, as mensagens, tudo disposto em preto e branco, uma história contada por evidências e mentiras.
Empurrei a pasta para ela na mesa, observando seus olhos se arregalarem enquanto ela via cada peça, suas mãos tremendo enquanto ela pegava as fotos. Isso, eu disse, gesticulando para as imagens, é o que você tem feito nas suas viagens de negócios. Encontrando com ele, gastando o dinheiro que ganhamos juntos em uma vida fantasiosa que você construiu sobre a minha confiança. Uma confiança que você destruiu sem pensar duas vezes. Lágrimas se acumularam nos olhos dela, e ela balançou a cabeça, as palavras falhando enquanto ela tentava encontrar qualquer coisas para dizer. Mas eu não a deixei falar. Esse era o meu momento, e eu não ia deixar que ela distorcesse com desculpas ou explicações. Eu te dei tudo, Diane. Eu confiei em você, te apoiei, construí uma vida com você. E você jogou tudo fora, continuei, minha voz cheia de uma raiva calma. E por quê? Por um prazer barato. Uma excitação passageira? Ela finalmente encontrou sua voz, um sussurro trêmulo. Mark, por favor, e não foi assim. Eu estava sozinha. Não era para isso ter acontecido, Não era para ter acontecido? Eu a interrompi, uma risada amarga escapando de mim. Você não queria que acontecesse, mas continuou voltando para ele. Você fez escolhas, Diane, escolhas que nos rasgaram. Não finja que isso foi um acidente. Ela enterrou o rosto nas mãos, chorando, mas eu não senti nenhuma simpatia, nenhuma pena. Apenas um vazio oco onde o meu amor por ela costumava estar. O que você quer que eu diga? Ela engasgou, olhando para mim, o rosto coberto de lágrimas. Eu cometi um erro, eu sei disso. Mas eu te amo, Mark. Eu te amo, e não quero te perder. Eu balancei a cabeça, sentindo o último vestígio de afeto escorregar para longe. Se você me amasse, não teria me traído, respondi friamente. Amor não se parece com isso, Diane. Amor não destrói a pessoa com quem você prometeu ficar. Ela estendeu a mão pela mesa, sua mão trêmula tentando tocar a minha, mas eu me afastei, observando-a ver sua mão cair impotente ao seu lado. Você quis sair, Diane, eu disse, minha voz baixa. Talvez você não tenha coragem de dizer isso, mas suas ações falaram mais alto do que palavras. Então, estou facilitando para você. Eu deslizei os papéis do divórcio em direção a ela, meus olhos nunca deixando os dela. Assine esses, e você pode ir. Você pode ter sua liberdade com Jeremy, ou qualquer outro que quiser. Eu estou cansado de ser o tolo que espera em casa, acreditando em um amor que não existe. Ela olhou para os papéis, seu rosto uma máscara de descrença. Mark, e por favor, ela sussurrou, desespero em sua voz. Nós podemos resolver isso. Eu farei qualquer coisa. Eu vou parar de vê-los, vou para a terapia, qualquer coisa que você queira. E não acabe com isso. Não jogue tudo fora. Eu me levantei, o peso das palavras dela soando como um eco fraco diante da sua traição. Eu não fui o que jogou tudo fora, Diane, disse, minha voz firme. Você fez isso no momento em que escolheu ele ao invés de nós. Isso não é a minha escolha, é a sua. Ela ficou ali, atônita, suas mãos apertando os papéis como se fossem uma tábua de salvação. Mas eu não tinha mais simpatia para dar, nem desejo de ser puxado de volta para a teia de mentiras dela. Eu te dou tempo para arrumar suas coisas, eu disse, caminhando em direção à porta. Pegue o que precisar, mas não espere mais nada. Você não é bem-vinda aqui. Com isso, a deixei sentada na sala, seus soluços ecoando no silêncio enquanto eu saía para a noite. O ar estava frio, cortante contra minha pele, mas parecia purificador, um lembrete amargo da realidade que eu finalmente abracei. Eu sabia que levaria tempo para curar, para reconstruir as partes de mim que ela havia destruído. Mas enquanto eu estava ali, olhando para as estrelas, senti uma estranha sensação de paz. Eu a deixei ir, e ao fazer isso, recuperei uma parte de mim que eu pensava ter perdido para sempre. Passei as próximas semanas me ajustando à vida sem Diane. A casa parecia mais vazia, o silêncio mais pesado, e as noites mais longas.
Mesmo sendo eu quem a empurrou para longe, algo sobre sua ausência ainda pairava no ar, preenchendo os cantos de cada cômodo com uma dor invisível. Tentei me concentrar em seguir em frente, em começar a reconstruir, mas cada passo parecia como caminhar pelos restos da nossa vida juntos. Uma noite, cerca de um mês depois que ela se mudou, recebi uma mensagem de um número desconhecido. As palavras eram simples, quase formais: podemos nos encontrar? Só mais uma última vez? A princípio, ignorei. Não havia mais nada a dizer, nada que eu precisasse ouvir. Mas, nos dias seguintes, a mensagem se repetia na minha mente. Contra o meu melhor julgamento, eu concordei, marcando um horário para nos encontrarmos em uma cafeteria tranquila no centro da cidade. Parte de mim queria um fechamento, um fim que fosse mais completo do que o silêncio que ela havia deixado para trás. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada perto da janela, olhando para fora como se estivesse perdida em pensamentos. Ela parecia menor, mais frágil do que eu lembrava. Já não era mais a mulher confiante e alegre que eu havia amado. No lugar dela estava alguém que parecia assombrada, sobrecarregada por algo que eu não conseguia identificar. Sentei-me à sua frente, nenhum de nós falando por um momento. O olhar dela se desviou para a xícara de café, as mãos envolvidas nela como se buscassem calor. Finalmente, ela olhou para cima, encontrou meus olhos, e havia uma tristeza ali que me atingiu. Obrigada por vir, ela disse suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. Eu sei que sou a última pessoa que você quer ver. Sei que te machuquei, Mark. Mais do que eu jamais poderei desfazer. Eu acenei com a cabeça, mantendo o rosto impassível. Por que você queria se encontrar, Diane? O que mais há para dizer? Ela deu um suspiro trêmulo, suas mãos tremendo levemente. Não vim aqui pedir perdão. Sei que não mereço. Eu queria que você soubesse o porquê. Queria te contar algo que nunca tive coragem de dizer antes. Me recostei, cruzando os braços, esperando. Parte de mim não queria ouvir, não queria mais desculpas. Mas outra parte, a parte que um dia amou, esperava. Depois da minha última viagem de trabalho, ela começou, a voz vacilante, comecei a me sentir diferente. No começo, pensei que fosse só estresse, culpa, ou algo que eu conseguiria superar. Mas não passou. Então, fui ao médico. Ela fez uma pausa, os olhos abaixando enquanto ela torcia o anel que ainda usava, o que eu achava que ela já teria tirado. Engoliu em seco, a voz quase inaudível. Eles encontraram um tumor, Mark. Está nos meus pulmões. Por um momento, as palavras não registraram. Eu apenas a olhei, esperando que ela continuasse, que terminasse essa piada distorcida que ela havia começado. Mas ela ficou ali, silenciosa, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E agressivo, ela disse, a voz tremendo. Disseram que está lá há um tempo, que eu devia ter percebido os sintomas iniciais. Quando eles descobriram, já tinha se espalhado. Senti uma doroca no peito, um nó frio e apertado que se fechava a cada palavra que ela dizia. Você está dizendo. Comecei, mas minha voz sumiu, a realidade de suas palavras finalmente se instalando. Ela assentiu lentamente, os olhos fixos na mesa. Queria ter te contado antes. Pensei sobre isso todos os dias, mas, depois de tudo o que eu fiz, não queria que você achasse que estava tentando usar isso para te manipular. Eu merecia sofrer sozinha. Mas agora, não tenho muito tempo, e não podia te deixar sem te contar. Senti-me anestesiado, como se alguém tivesse entrado e tirado a vida de mim. Tudo o que eu sentia, raiva, traição, ressentimentos desapareceu, substituído por um vazio frio. Olhei para ela, lutando para compreender essa mulher à minha frente, uma estranha e, ao mesmo tempo, a pessoa que eu amei por tantos anos. Então, e o que agora? Perguntei, a voz pesada. O que você quer de mim, Diane? Ela balançou a cabeça, uma lágrima escorrendo pela sua bochecha. Nada. Eu não quero nada de você, Mark. Sei que destruí tudo o que tínhamos. Sei que não sou digna do seu perdão.
Eu só queria que você soubesse a verdade. Que eu sinto muito. Por tudo. Ela se levantou, seus movimentos lentos e vacilantes, e se virou em direção à porta. Eu a observei ir, uma estranha dor preenchendo o espaço que ela deixou para trás. Mas, quando ela estava quase na porta, eu falei: Diane, espere. Ela se virou, os olhos cheios de tristeza e um vislumbre de esperança que quebrou algo dentro de mim. Eu não sei o que dizer, comecei, lutando com as palavras, com as emoções que eu achava que havia enterrado. Eu não sei se posso te perdoar. Não sei se consigo esquecer o que você fez. Mas, eu não posso te deixar passar por isso sozinha. Por um momento, ela apenas me olhou, o rosto uma máscara de descrença. Então, lentamente, ela assentiu, seus olhos se enchendo de novas lágrimas. Nas semanas seguintes, tentei entender essa nova realidade. Os tratamentos de Diane começaram, e eu me vi levando-a para as consultas, sentando com ela nas intermináveis sessões de quimioterapia, assistindo enquanto a mulher vibrante com quem eu me casara desaparecia diante dos meus olhos. Eu estava com ela, mas ambos sabíamos que o dano era irreversível, não apenas o câncer, mas as cicatrizes deixadas pela traição que ainda pairavam entre nós. Uma noite, enquanto ficávamos em silêncio, sua mão se estendeu, trêmula, para cobrir a minha. Eu olhei para baixo, sentindo o calor do toque dela, mas a distância entre nós permaneceu, uma lacuna intransponível cheia de palavras que nunca seríamos capazes de dizer. À medida que as semanas se transformaram em meses, Diane foi ficando mais fraca, sua força escorregando como areia entre os meus dedos. Eu fiquei ao seu lado, não por amor, não por perdão, mas por um dever que eu não conseguia explicar. Parte de mim queria odiá-la, deixar a amargura me dominar, mas enquanto a observava murchar, sentia apenas uma tristeza dolorosa, um luto não apenas pela mulher que ela um dia foi, mas pela vida que havíamos perdido. Em uma manhã fria de inverno, Diane deu seu último suspiro. Eu estava ao seu lado, segurando sua mão, sentindo a vida escorrer, deixando apenas um vazio doloroso no seu rastro. Ela se foi, deixando-me com uma dor oca que palavras jamais poderiam tocar. No dia seguinte ao seu funeral, voltei para casa, ficando nos cômodos silenciosos que ecoavam com as memórias que eu não podia suportar enfrentar. Caminhei por cada quarto, sentindo o peso da vida que compartilhamos, uma vida agora reduzida a memórias e arrependimentos. Encontrei sua última carta na bancada da cozinha, uma simples carta endereçada a mim. Suas palavras eram poucas, um último pedido de desculpas, um desejo de que eu encontrasse a paz, mesmo que ela nunca a encontrasse. E então, no final, uma única linha que me rasgou como uma faca. Eu queria poder voltar, Mark. Eu queria poder desfazer tudo. Afundei-me em uma cadeira, a carta apertada na minha mão, sentindo o peso de tudo o que perdi. Ela se foi, e com ela, a esperança de qualquer fechamento real. Eu tinha minha liberdade, mas ela veio a um preço que eu não tinha previsto, uma liberdade amarga assombrada pelo fantasma do que poderia ter sido, uma vida agora marcada pela memória de um amor que se quebrou e morreu, me deixando sozinho com nada além da dor vazia de um fim que eu nunca quis.